Meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo em 1 Samuel, do capítulo 14, do versículo 24 até o versículo 35. A palavra do Senhor nos diz assim: Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo e disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos. Porém, desta vez, não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, de Micmas até Ajalon. O povo se achava exausto em extremo. E, lançando seu despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedestes aleivosamente. Rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: Cada um me traga o seu boi e a sua ovelha, e matai-o aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que lhe edificou. Meus irmãos, a condução de Saul era péssima. A forma como Saul conduzia o povo era terrível. E impôs essa condução de Saul sofrimento, fracasso, morte ao povo de Deus. E ali, o que aconteceu naquele momento? O povo teve fome. O povo estava com fome e Samuel lançou ali uma maldição sobre o povo. Olha, antes da batalha, aquela batalha que nós vimos na semana passada, que Jonatas venceu, Samuel lançou essa conjuração, essa maldição, disse: olha, maldito seja o homem que comer pão antes de voltar da batalha. Mas o povo estava morrendo de fome, o povo estava fraco. Como é que o povo lutaria? O texto nos dá a entender que no momento em que Saul faz essa proclamação, Jonatas não estava lá. E Jonatas não ouviu o que Saul disse. Então, naquele momento, o que Jonatas fez? Caminhando, encontraram mel silvestre. Ninguém teve coragem de pôr um favo de mel na boca para matar a fome. Jonatas não sabia, foi lá, pegou um pouco de mel, pôs na boca e logo, imediatamente, alguém veio alertá-lo: olha, seu pai amaldiçoou a quem comer alguma coisa antes da batalha. Mas o texto da palavra de Deus também diz que os olhos de Jonatas voltaram a brilhar no momento em que ele comeu o mel, porque ele estava morrendo de fome, cansado, desgastado. E no momento em que ele come, no momento em que ele comeu, os olhos voltaram a brilhar, ou seja, o vigor foi tomado novamente. E aí, o que fez o povo? Tendo terminado a batalha, foram lá, pegaram os animais, bois, ovelhas, porcos e tudo lá, bois, ovelhas e tudo lá o que eles tinham, mataram e comeram. Só que
a lei de Israel, prevista lá no Levítico, proibia Israel de comer sangue. Mas o povo estava tão faminto, o povo estava tão desesperado de fome, que sacrificou os animais e não deixou o sangue escorrer. Comeu a carne crua mesmo, ainda comeu com sangue, acabou de matar e comeu. Não deu tempo de escorrer o sangue, não deu tempo de cozinhar a carne. E nisso o povo cometeu o quê? Um pecado contra Deus. Por quê? Transgrediu a lei. Por que o povo transgrediu a lei? Porque lá atrás a liderança de Saul não foi perfeita e induziu o povo ao erro. Meus irmãos, em todo momento, a palavra de Deus, ela nos conduz para a vida. Ela nos conduz a entender que, em primeiro lugar, vem a vida. Né? Nós precisamos tomar muito cuidado. Muitas vezes, nós agimos assim como agiu Saul. Saul estava tão preocupado em vencer uma guerra que se esqueceu de cuidar da saúde e do bem-estar do povo. Então não adiantava Israel vencer a guerra contra os filisteus, não adiantava Israel ser vitorioso naquilo ali que empreitava fazer, que intentava fazer, e ser derrotado, né? E o povo não poder desfrutar dessa bênção. Muitas vezes, a nossa preocupação, nós agimos como verdadeiros zeladores de patrimônio. A gente zela tanto do patrimônio, que esquece de cuidar da vida, e esse patrimônio não serve à vida. Então, em primeiro lugar, vem a vida. Tudo o que existe, tudo o que se faz, precisa apontar para qualidade de vida. É qualidade de vida que precisa estar, que vem em primeiro lugar. É qualidade de vida que precisa estar sempre como no centro da nossa preocupação, da nossa atenção. É a qualidade de vida que precisa ser o nosso objetivo primeiro em todas as coisas que nós fazemos. Né? E isso não aconteceu com Saul. Saul estava tão preocupado em ganhar a guerra que induziu o povo a pecar. Então, o povo pecou contra o mesmo Deus que deu a eles vitória na guerra. E por que o povo pecou? Porque quis? Não. Porque o povo estava faminto. Porque o povo estava desesperado de fome. Então, a má condução de Saul fez com que Israel pecasse. De maneira, meus irmãos, que aqueles que exercem liderança, principalmente a liderança no meio do povo de Deus, precisam agir com sabedoria. E precisam entender que o maior sinal da aprovação de Deus, do sucesso e da bênção de Deus para a sua administração é a felicidade das pessoas. Né? Deus se agrada da felicidade do seu povo. Então, se você quer, de alguma forma, medir, mensurar a felicidade, o bem, o sucesso na sua administração, avalie a felicidade no coração das pessoas. Né? Só é possível ser bem-sucedido enquanto governante quando as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, sob o nosso cuidado, quando essas pessoas são felizes. Saul, na sua má condução, induziu o povo ao pecado. E muitas vezes, meus irmãos, se nós não sabemos cuidar bem, administrar bem, nós induzimos o povo ao pecado também. E isso é na igreja, isso é na nossa casa, é na nossa família, é no nosso local de trabalho. Muitas vezes, quando nós colocamos, não sabiamente, a condução das questões de Deus, ao invés de afastar o povo do pecado, nós empurramos o povo para o pecado. Né? Ao invés de afastar aqueles que Deus nos confiou do erro, nós os induzimos ao erro. Então, de maneira que nós precisamos ter muito cuidado e conduzir sempre da melhor maneira as questões que Deus tem posto nas nossas mãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê essa orientação à luz da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu nos tem guiado
Tu nos tem conduzido, Tu nos tem protegido, Tu tens sido o nosso louvor, Tu tem cuidado de nós. Agora, Deus, te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, a tomarmos decisões certas, a fazermos escolhas certas, a conduzirmos, ó Deus, da maneira correta o Teu povo, o povo que Tu tem confiado a nós. Que as nossas decisões sejam sábias, que o nosso comportamento seja sábio, que as nossas atitudes e as nossas escolhas sejam sábias. Ó Deus, orienta-nos e dá-nos a Tua paz. Fala ao nosso coração e guia-nos na direção correta que devemos trilhar. Nós te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.